E a gente vai conhecer agora a história de devoção a Padre Eustáquio, que tem crescido no interior de Minas Gerais. O processo de canonização do religioso segue na Santa Sé, aguardando apenas a confirmação de um milagre para que ele seja proclamado santo pelo Vaticano. Vamos acompanhar. Eustáquio foi um padre holandês, nascido em 1890. Enviado ao Brasil como missionário em 1925, foi um dos fundadores da primeira comunidade da Congregação dos Sagrados Corações no país. Aqui ficou conhecido por sua obra de fé e amor ao próximo. Pouco tempo depois da morte de Padre Eustáquio, as notícias de graças alcançadas por intercessão do bem-aventurado chamaram a atenção da igreja. Os relatos constantes que a imprensa da época divulgava de pessoas que atribuíam graças, especialmente de cura, conversão, famílias que não tinham filhos, que faziam pedido e alcançavam a graça de ser pais e mães, e outras coisas como conseguir emprego, aquisição da casa própria. Então, muitos relatos que foram fazendo com que a igreja reconhecesse. O processo de canonização foi aberto em 1956 e se arrastou por muito tempo. Até que no dia 12 de abril de 2003, Padre Eustáquio teve seu nome inscrito na lista dos veneráveis servos de Deus. O próximo passo foi o reconhecimento do milagre. Já próximo do final dos anos 90, foi encontrado, dentre os vários processos, dentre os vários relatos de possíveis curas extraordinárias, uma que chamou muito a atenção e que justamente foi no período da abertura do processo de canonização, lá no início dos anos 60, houve a cura de um padre aqui em Belo Horizonte, o padre Gonçalo Belém, e ele, por intercessão do Padre Eustáquio, obteve a cura de um câncer. Este caso, esse relato dessa cura foi apresentado. Havia pouco tempo que São João Paulo II havia reconhecido o passo mais importante, que é a declaração da heroicidade das virtudes, quando o Padre Eustáquio foi declarado como venerável. E aí, então, São João Paulo II deu esta aprovação e com o Papa Bento XVI nós tivemos o reconhecimento do milagre. Então, com o reconhecimento do milagre, imediatamente foi marcada a beatificação. Aqui em Belo Horizonte, no Santuário Saúde e Paz, foi construído um memorial ao lado da igreja para os devotos de Padre Eustáquio. Os restos mortais do beato estão no local desde 1949, quando foram exumados e trazidos para o interior do templo. Atualmente, o Santuário Saúde e Paz aqui em Belo Horizonte continua sendo sede de peregrinação de muitos devotos do beato. Só na festa de Padre Eustáquio, que acontece no dia 30 de agosto, o santuário recebe mais de 20 mil visitantes. Sérgio é prova viva das graças alcançadas pela intercessão de Padre Eustáquio. A primeira foi logo quando ele nasceu. A história que minha mãe contou é que quando eu nasci eu tive gastroenterite, que naquela época era uma doença que matava muito o recém-nascido. E então a minha mãe foi para casa e eu fiquei internado no hospital. E o médico falou para ela, olha, procura um padre, né, para batizar esse menino, porque não vai vingar não. E aí ela veio à igreja aqui e pediu um padre para batizar. E aí quando ela veio chamar um padre para me batizar, ela fez a promessa, né, aqui no túmulo do Padre Eustáquio, de que se eu sobrevivesse, que ela colocaria o nome de Eustáquio. E meu pai já tinha escolhido Sérgio. Então aí ficou Sérgio Eustáquio. Sérgio herdou da mãe a devoção pelo padre. Quando a filha sofreu um AVC, foi ao bem-aventurado que ele e a família recorreram. Sérgio precisou ter muita fé para lidar com aquela situação.
Mas, mais uma vez, ele testemunhou o poder de Deus e a intercessão de Padre Eustáquio na história de sua família. Fabiana sobreviveu e se recuperou muito bem, ficando com pouquíssimas sequelas. Desenganada pelo médico, a recuperação da jovem surpreendeu até a medicina. E um ano depois, né, ela teve alta em novembro, aí em agosto do ano seguinte, 2019, a gente fez uma celebração, né, que a mãe dela falou, ela nasceu de novo, nós vamos comemorar o aniversário de um ano dela. E ela foi lá no hospital convidar o médico, né? E aí a mãe tirou umas fotos lá dela com o médico e ela mandou fazer um banner para colocar na entrada lá do salão de festa, ela abraçada com o médico. Ele chegou, ele ficou emocionado, né, quando ele viu, e tinha um livro lá, um caderno, né, que as pessoas deixavam uma mensagem para ela e tal. E aí passou a festa e tal, no dia seguinte eu peguei aquele caderno e fui ler. Então ele tinha deixado uma mensagem assim para ela, ele chamava ela de Fabi, né, Fabiana, ele começou a chamar de Fabi. Ele escreveu assim, Fabi, na escola de medicina a gente aprende biologia e mais algumas gias lá, né? Mas com você eu aprendi uma lição que eu vou levar para o resto da minha vida pessoal e profissional. Acima de tudo está a fé e a vontade de viver. Na casa da Márcia e do César, a fé em Padre Eustáquio trouxe resultados em dobro. Uma das graças alcançadas pelo casal foi a cura de um problema no pulmão de César. Eu fui ao meu médico, ele olhou as chapas do meu pulmão e viu que tinha alguma coisa muito séria, não quis me contar. E nesse meio tempo, eu solicitei, né, uma intercessão de Padre Eustáquio para que desaparecesse, ou melhor, que aquilo que eu tivesse, a medicina pudesse curar. Então, o que eu tinha foi transformado e quando eu fiz a cirurgia aqui no Felício Roxo, já não tinha mais nódulo, eu tinha apenas o EPM, né, que com medicamento e cirurgia foi sanado. Nunca mais tive nada. A outra graça tem nome e sobrenome. Valentim Eustáquio, de 10 meses. Ana Márcia fez tratamento durante 4 anos para engravidar, mas sem sucesso. Como em 2012, o marido havia sido curado de uma pneumonia, por meio à oração a Padre Eustáquio, eles resolveram pedir novamente e logo conseguiram engravidar. Foi surpreendente, porque a princípio eu não conseguia engravidar. E aí, de repente, eu consigo engravidar de gêmeos, né? Então, assim, eu tenho certeza que foi porque eu pedi a intercessão de Padre Eustáquio. E tanto é que o Valentim, nosso filho, né? É Valentim Eustáquio, em agradecimento a essa graça recebida. Mais essa graça recebida em nosso lar. Atualmente, o processo de canonização de Padre Eustáquio segue junto ao Vaticano, aguardando apenas a confirmação de um milagre para que ele seja proclamado santo. Então, com isso, eu tenho tido o privilégio de manter muito contato com a família dele, com pessoas que conviveram com ele, com pessoas que têm recebido graças, uma obra extraordinária, a obra social que ele inspirou e que continua até hoje, né, com pessoas que conviveram com ele ou que são herdeiros dessa espiritualidade, e assim preparar toda a documentação para que um dia a igreja possa reconhecê-lo como santo.